noite a todos e a todas que estão conosco. Nós estamos aqui nos organizando, né, para começar mais um Diálogos, né, e dessa vez com muita alegria, né, com muita satisfação, nós estaremos recebendo a psicóloga educacional, né, até gaguejei de nervoso, Priscila Quaresma, certo? Nossa amiga, né, pesquisadora em educação, né, uma referência, e estamos muito felizes em estar juntos nesse momento, né? Eu já mando um abraço aí para quem está conosco, né, as professoras da SFEC, a Adriana, Ana Cláudia, sempre com a gente, né? Meu primo Gil, beijo Gil, né? Renata também, amiga, pesquisadora também das ciências. E eu estou aqui na torcida, né, e na convicção também de que esse diálogo ele vai ser muito significativo, né? Afinal de contas, nós levantaremos questões relacionadas ao psicológico do professor, ao psicológico do estudante, né? Em tempos em que a nossa saúde emocional ela está aí sendo inclusive questionada, né? Então, foi pensando nesse aspecto que nós convidamos, né? Imediatamente ela topou o desafio, né, de estar aqui com a gente conversando e mais uma vez fortalecendo esse espaço como uma rede, né, de troca de informações entre profissionais de educação, entre estudantes, entre pessoas que estão aí fazendo a educação acontecer, né, nos seus diferentes contextos, né. Nós iniciaremos às 19 horas, né? Priscila já está aqui com a gente, já vai entrar. E eu queria só explicar rapidinho para quem ainda não conhece qual é a ideia desse projeto Diálogos, né? É realmente promover uma discussão a respeito de temáticas relevantes à prática educativa, né? E essas discussões, elas vão em um leque de possibilidades aí. Quem esteve com a gente terça-feira, né? Nós recebemos a nossa gestora Gilva Márcia, da Escola Felisberto, uma discussão muito rica, né, sobre a gestão, a educação, o perfil profissional nesse momento de crise. Hoje nós estaremos com essa perspectiva mais psicológica. Semana que vem já temos agendado também para terça e para quarta convidados que eu vou manter o mistério, né, por enquanto, mas também são pessoas excelentes, maravilhosas, engajadas, que vão trazer o recorte da tecnologia, né, e a outra pessoa vai trazer o recorte das linguagens. Então já se organizem, né, marquem aí suas agendas e se preparem para estar conosco. Separa também aquele questionamento, né, para compartilhar com a gente e fazer esse diálogo o mais produtivo possível, né? Ele só tem sentido porque nós estamos em grupo, né? Nós estamos enquanto coletividade na busca por essas novas aprendizagens e discussões, certo? Então, se você já tem uma pergunta, já vai mandando aí pra gente, outras pessoas estão chegando, né? A Aline também trabalhou conosco na SFEC, abraço, querida. Meu tio Alessio, as estudantes queridas Tainá e Railane, né? Estão conosco também. Muito obrigada, João. Vão chegando, vão convidando os colegas, né? Isso tudo só tem sentido se houver a participação de vocês. Olá, querida! Chega aí e convida os colegas também para esse diálogo, tá bom? Priscila, assim que você estiver, né, disposta e pronta aí, já pode solicitar que a gente faz a permissão aqui para a gente começando a nossa conversa, certo? Fique bem à vontade com relação ao tempo aí de conexão, né? Vamos esperar que não sejamos trollados aí pelas redes, né? Que aconteceu terça-feira, mas uma oscilaçãozinha na internet, que é normal, né? Acontece nas melhores famílias. Então vamos embora, gente. Empolgadíssimos, empolgadíssimas, coloquem aí nos comentários, né? Como é que tá a motivação de vocês para hoje, para essa nossa conversa, certo? Se tem alguma pergunta, já vai mandando também. E eu adianto que o tema da nossa live hoje é o processo de ensino-aprendizagem, né, em tempos de crise, na perspectiva psicológica. Qual é o papel desse professor, né? Como lidar com todos esses desafios, certo? Pode sim, querida, já pode chamar, tá bom, Priscila? Fica à vontade. Luana tá conosco, Givânia também, uma amiga pesquisadora do grupo GEAD, né? Sejam muito bem-vindas, Carol, Jaque, beijo, querida, saudade de você. Pra gente começando os nossos trabalhos, aguardando a conexão, tá bom? Pronto.
Chegou! Boa noite, Boa querida. Tudo bem? noite. Tudo bem? Vamos lá. Graças a Deus, tudo ótimo. Aproveitando agora que Priscila está ao vivo, né, para falar um pouquinho da formação dela, né? Ela é psicóloga educacional e clínica, né? Especialista e também mestre em educação, né? Se Priscila quiser comentar um pouquinho sobre as formações, e aí a gente já dá início ao nosso diálogo. Ok. Eu atuo na escola, né, como psicóloga escolar. Também atuo na clínica. Atualmente estou com os atendimentos online por conta de todo o processo da pandemia que estamos vivendo aí na nossa sociedade, né? Além disso, minha formação é baseada nesse processo maravilhoso que a gente se apaixona, né, que é a educação. Então, eu sempre caso Exatamente. a psicologia com a educação, tenho especialização em psicopedagogia e em intervenções de psicologia na educação. Então, meu processo, né, de formação se estruturou e guiou pelo viés da educação de fato. Excelente, querida. Então vamos lá, né? Feito o aquecimento, vamos dar início aí à nossa conversa. Já pensando nesse âmbito, né, Priscila, da educação e da sua atuação como psicóloga educacional, a nossa primeira curiosidade foi a respeito desses desafios, né, que estão sendo enfrentados pelos profissionais da educação, né, nesse momento de crise. E aí eu queria entender um pouquinho da sua visão como psicóloga, né, como é que tudo está sendo desenrolado, né, desenvolvido, como é que a gente pode, inclusive, né, nos questionar sobre os desafios que estão sendo enfrentados por esses profissionais. A grande maioria, né, dos educadores, não só os professores, estão aí tentando se ressignificar, que eu acredito que esse é o grande passo de todo esse processo que a gente vem vivendo, né, em relação à quarentena. Então, os desafios são vários, né, desde as práticas em relação à tecnologia, alguns professores ainda não têm essa dinâmica de buscar se atualizar com as plataformas e buscar também meios, instrumentos dentro da tecnologia para dar esse suporte às escolas. Então, o desafio hoje muito mais é o professor estar, né, se ressignificando dentro desse processo e buscando alternativas para o ensino-aprendizagem. Excelente. Já pensando aí e ouvindo, né, e vivendo também, como eu sou professora do Estado, né, então eu estou imersa nesse turbilhão de informações também, e a gente tem percebido um esforço, né, das redes para justamente tentar criar ou fortalecer esse elo com os estudantes, né, ofertando aí algumas possibilidades, plataformas, né, que você citou, mas alguns professores não têm a familiaridade para lidar com o instrumento da mesma forma que o estudante não tem, né? Então é uma grande parceria e troca para que todos consigam se dar bem nessas novas linguagens e nesse novo desafio. Mas aí eu queria te perguntar a respeito da tua visão com relação a essas propostas, né? E aí a gente já faz um link com a questão psicológica também, se de fato, além da oferta dessas plataformas, está se tendo a sensibilidade para pensar nos aspectos psicológicos desse professor e desse estudante que estão enfrentando, né, em diferentes perspectivas, a crise. A grande maioria das escolas precisam, né, abrir realmente a mente para que, se o professor ele não tiver bem emocionalmente, se ele não tiver um possível equilíbrio, né, emocional, ele não vai estar bem para atuar dentro desse processo, né? Foi algo que nos pegou de surpresa. Estávamos aí nas nossas rotinas, ensinando em sala de aula comum, na nossa dinâmica de escola, de ir para as escolas, de dar as aulas, enfim. E aí
de um dia para o outro aconteceu tudo isso. Não fomos avisadas. E aí muitas pessoas se pegam no discurso de que, no questionamento de que, e agora? O que é que eu vou fazer? Né? Alguns profissionais que eu entrei em contato estavam muito angustiados. Será que eu vou ser, vamos dizer assim, ter um mesmo, as pessoas vão ter o mesmo olhar para o meu trabalho, né, dentro dessa perspectiva de tecnologia, de estar dando aula online ou de estar gravando vídeos? Sim, por que não? Quem vai fazer, né, esse trabalho é você enquanto professor. E aí é ressignificar, é buscar o que é de melhor, né? E de que forma buscar isso? Se atualizar, as pessoas estão cada vez mais, né, dentro dessa dinâmica, colocando cursos online gratuitos para que você possa fazer um vídeo da melhor forma possível, que você possa editá-lo, de que forma você pode fazer uma aula. Então, tudo isso pode vir a ajudar dentro desse processo, né? Muitas pessoas não se sentem à vontade de utilizar a tecnologia para ter esse suporte, mas a gente não vai ter escolha. Atualmente, estamos vivendo uma situação que jamais pensamos em viver na sociedade. Então, muitas coisas precisamos ter esse acesso. Se você não sabe mexer no celular, se você não tem essa dinâmica, é preciso buscar e aprender, sobretudo, estar com a mente aberta para aprender. E qualquer pessoa de qualquer idade, se desejar, ela pode aprender. Isso. E aí eu já aproveito a tua fala também para, enquanto professora, né, colocar para os colegas que, embora exista essa busca e essa necessidade de busca, que a gente não se cobre excessivamente, né, para dominar a tecnologia de modo imediato, né? A Sim, aprendizagem ela é processual e assim como a gente pensa no tempo de aprendizagem do estudante, também devemos pensar em nosso tempo de aprendizagem enquanto profissionais, né? E não utilizar essa muleta para poder não transgredir aí os desafios, né? Mas exatamente. também manter a serenidade, né? E não se estressar ou não se entristecer, porque de fato você não conseguiu dominar aquela tecnologia. Nós falávamos anteriormente, né, sobre essa dificuldade de conhecer outras linguagens, e isso é um desafio para todo mundo, né? Então, a gente precisa entender que é necessário respeitar também o tempo de aprendizagem de cada um nessa busca pelo conhecimento e aí lançar mão dessas novas ferramentas para o processo de ensino-aprendizagem, né? Exatamente. O grande elo aí que vamos precisar fazer nesse processo é a paciência, é saber que vai ter Isso. tempo para tudo, né? Você falou do processo de aprendizagem, a gente olha muito para a criança, para o adolescente, para aquele que está aprendendo, e a gente vai precisar começar a nos olhar, né? A olhar como funciona, como eu funciono, como é que eu aprendo, né? E claro que não vai ser de um dia para a noite que você vai aprender como, por exemplo, editar um vídeo. Vai ser tentando e fazendo e realmente pondo a mão na massa para que esse processo ele aconteça. Então, é processual, é como você tinha dito anteriormente. É preciso ter paciência, não se angustiar e fazer o que conseguir fazer, né? Na dosagem que você conseguir dar conta. Exatamente. E aí vem a minha curiosidade, né, de como é que a gente pode, nesse turbilhão de coisas, manter esse tal desse equilíbrio emocional, enquanto pessoa, enquanto professor, né, no universo de cobranças, de demandas, né, de questionamentos pessoais e profissionais também. Como a gente pode, Priscila, nos ajude aí a encontrar o É, caminho desse é. equilíbrio emocional. Aí eu acredito que a gente já vai entrar em várias outras coisas, né? Mas dentro desse processo, o que é que a gente, para ter um equilíbrio emocional, o que é que precisa fazer, né? Então, o maior segredo é ter uma rotina. Ter uma rotina de levantar cedo, ter esse cuidado, né? De não
atingir muito o seu horário de sono que você tinha habitualmente. Então, ter cuidado com esse horário de sono, ter cuidado com esse horário de alimentação, acordar, trocar de roupa, não ficar de pijama em casa, né? Buscar sempre as leituras, buscar os seriados, buscar os vídeos que hoje em dia, né, ajudam muito nesse processo de como você entender. Muitos profissionais da área de psicologia estão fazendo os atendimentos online, tem um grupo de profissionais que está fazendo esse atendimento gratuitamente. Então, fomos liberados pelo Conselho de Psicologia para fazer esses atendimentos. Quem estivesse sentindo muito angustiado, que realmente não estivesse sentindo bem emocionalmente, é importante buscar essa escuta, né? É melhor fazer isso hoje do que deixar para depois. E isso vira a aumentar e de repente, se transformar aí em uma fobia, dependendo do que você está sentindo, ou em uma depressão. Então, se você não estiver bem, se sentir angustiado, tiver um sono interrompido, buscar essa escuta, tá certo? Outra ação que traz muito esse equilíbrio emocional, né, são as atividades físicas, né? Então, sempre buscar fazer as atividades físicas. Quem já tinha o hábito antes, organizar com um professor, né, para mandar as aulas, como eu estou fazendo com o meu, né? O Sérgio Rufino está aí online também nos escutando. Então, buscar essas aulas, né? Sempre estar dialogando com o outro, falar dos seus sentimentos, o que é que você está sentindo naquele momento. Se estiver se sentindo triste, fala dessa tristeza. O que é que está trazendo essa tristeza? Qual é a emoção que está trazendo esse sentimento? Né? Então, falar, dialogar, procurar o outro, as pessoas distantes, não deixar de ter o contato, fazer as videochamadas, perguntar se o outro está bem, falar de você também. Né? Então, tudo isso vai ajudar nesse processo. Né? O isolamento, ele traz um certo desconforto, porque a gente nunca passou por uma situação dessa. Né? Então, buscar sempre estar dialogando com o outro. Né? Perfeito. E agora, né, diferente de outros momentos históricos aí, que nós enfrentamos calamidades, né, que a gente só via nos livros de história mesmo, nesse nosso período nós temos o advento da tecnologia e da internet, né, como você bem coloca. Então, apesar de estar isolados fisicamente, a gente consegue estar conectado, né, com milhões de pessoas e, de certa forma, aos mais próximos, né, a gente consegue fazer essa troca de informações, de conversa, né, de perguntar como é que está sendo para o outro também, e não carrega o peso sozinho, né, de estar aí nesse momento de crise. Né? Muitas pessoas estão encarando o isolamento como algo solitário, e ele não precisa ser. Né? À medida que você consegue dividir com seus pares, dividir com seus amigos, né, os sentimentos que vão sendo aí emergidos do seu dia a dia, tá bom? Principalmente obrigada, os idosos, querida. Deixa eu ver. Isso, exatamente, né? Os idosos, eles precisam ser contemplados, né? E aí, se você tem o seu avô, a sua avó, faz uma videochamada, né? Faz uma ligação, né? Entra em contato, mas não esquece eles, né, nas suas residências, embora não se possa visitar, mas você pode fazer outros tipos de conexões, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para as perguntas, certo? As pessoas que estão chegando aí. Carlos, muito obrigada, querido. Keila também, docente. Alessandro, né? Gilva Márcia. Perdão se eu não citar o nome de alguém, tá, gente? Mas é porque sobem muitas notificações aqui. Tinha pergunta lá em cima, eu acabei tocando e desapareceu, mas daqui a pouco ela volta. Eu vi que tinha alguns questionamentos. Né? Tem um comentário aqui de Sérgio, né, que quando o professor realmente gosta do que faz, dá um jeito de fazer dar certo. Porém, é imprescindível que o outro lado, o aluno, também faça por valer a pena, né? Fazer com esforço, né? Então, todos ganham. Eu acho assim que está ficando muito claro, né, principalmente nesse momento, que o trabalho educacional ele é feito com parcerias. Né? Então, o estudante ele começa a despertar também para essa autonomia e essa busca
compreendendo o seu papel no processo de ensino-aprendizagem, né? E a corresponsabilidade de tudo isso, do professor e do estudante, ambos em busca, né, da continuação e do engajamento aí nos processos de ensino-aprendizagem. Excelente. Deixa eu ver. Edcleide está comentando aqui. Todos nós precisamos da psicologia, principalmente nesse momento tão delicado. Parabéns. Muito obrigada, né? Sérgio Rufino, mais uma vez, aprender sempre, não importa a velocidade, excelente. Cada um tem sua maneira de compreensão, seu tempo de aprendizagem, né? Railane, em meio a esse caos, como pessoas que têm ansiedade podem lidar com tudo isso? Excelente pergunta. E aí, Priscila? O que fazer, né, com essa tal da ansiedade, né? Muitas pessoas que se veem ansiosas, né, precisam realmente seguir essa rotina. É imprescindível, tá certo? Então, fazer uma atividade física, como eu já tinha dito antes, acordar no seu horário habitual, não ficar de pijama, buscar fazer as atividades domésticas, né? Então, se alguém da família tem o hábito de fazer, é bom dividir essas atividades domésticas, lavar louça, fazer um almoço, cozinhar, né? E aí você vai preencher essa sua rotina. Outra orientação que eu dou em relação a essas pessoas que têm, né, vamos dizer assim, essa ansiedade um pouco mais elevada, é não ficar buscando tanta informação a todo momento, né? As informações, elas vêm constantemente. Hoje em dia, como a gente já tinha comentado anteriormente, a tecnologia, ela nos dá esse acesso, né, a informação o tempo inteiro. Então, é importante você ter esse cuidado, dar limite às informações que você recebe. Não ficar o tempo todo buscando, não ficar o tempo todo com a televisão ligada, escutando as reportagens, porque isso vai trazer uma certa ansiedade de qualquer forma. E as pessoas que por si só já são ansiosas, né, então isso vai poder acelerar o processo de ansiedade. Tá certo? Então, diminuir esses debates nos grupos de WhatsApp em relação às informações, essas questões mais políticas, né? Vamos deixar um pouquinho isso de lado, não vamos levantar essas bandeiras, porque eu acredito que o momento hoje é de nos unirmos contra o Covid, né? E aí nos unirmos num processo mais preventivo mesmo. O que fazer? Vamos escutar o outro, vamos buscar o outro para falar das nossas angústias, né? Então, é um conjunto de muitas coisas. Caso você se sinta muito ansioso, uma das atividades, né, que eu oriento sempre aos meus pacientes é fazer o exercício de respiração, né? Fechar os olhos, né? Se conectar consigo mesmo, puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca, isso por 3 vezes, e depois você mentalizar, vamos dizer assim, situações legais que você já viveu na vida, situações que te trouxeram prazer, e você ir mentalizando esses momentos, né? Então, isso também vai te dar uma certa tranquilidade. Tá certo? Então, essa é uma das técnicas que eu sempre oriento. Givânia comentou também aqui, né? Realmente poucos estão com este olhar para o psicológico do professor, né? E a gente fez até uma enquete aqui antes de começar a live, perguntando justamente, né, aos seguidores: será que realmente está sendo observado? Será que os governos eles tinham que ter, né, esse olhar mais específico para a questão psicológica do professor, né? E a nossa enquete bateu 100% aí de sim, né? Eu vou divulgar daqui a pouquinho os resultados. Então, as pessoas, elas também estão sensíveis a essa necessidade, né, de levar em consideração os aspectos psicológicos. E aí eu já vou fazer uma ponte com esse comentário da Givânia, né? E te fazer a seguinte pergunta. Nessa ideia do tal do home office, né? Como é que o professor ele faz, né? Ou como é que o estudante faz para poder equilibrar o horário de estudo ou o horário de trabalho, né, com as outras demandas pessoais?
E aí algumas pessoas têm filho, outros estão em diferentes conformações familiares, né? Casas com mais pessoas, casas com menos pessoas, gente que mora sozinha. É uma diversidade, né? Mas frente a tudo isso, como é que a gente pode pensar essa organização do trabalho em casa, né? Para que as nossas outras necessidades elas não sejam colocadas em segundo plano e, de certa forma, o equilíbrio emocional, né, e psicológico ele seja perdido aí nesse processo. É, é preciso pensar que o trabalho home office ele vai seguir o horário que você estaria trabalhando no seu espaço físico, seja na escola, seja numa coordenação, enfim. Então, você vai cumprir aquele horário só que em casa, né? Então, por exemplo, se você faria uma atividade de 4 horas no dia, você vai separar 4 horas seguidas para fazer aquele trabalho. E aí, dentro desse horário, você vai se dedicar exclusivamente para aquele serviço. Claro que outras demandas da vida pessoal podem vir, mas aí você vai precisar sempre ter essa organização. Então, não sentar na frente do computador de pijama, com qualquer roupa, né? Se organizar como você de fato fosse sair de casa para fazer esse trabalho, né? E aí organizar um espaço dentro da sua casa que te dê essa organização de trabalho, não ficar no quarto deitado na cama e tentando trabalhar. Né? É importante estar numa mesa, sentado, né? Se possível, num local que não tenha passagem de muitas pessoas, que você não vai ser interferido constantemente. Quem tem criança, poder, de repente, dar alguma atividade para aquela criança, né? Uma brincadeira, estruturar atividades lúdicas, até mesmo papel, lápis de cor, para que aquela criança fique entretida ali enquanto você está na sua atividade com o home office. Né? Então, as empresas aí que estão sugerindo o home office, né, para os profissionais e principalmente para os professores, é preciso também respeitar esse horário. Então, horário de reunião não pode ser horário de madrugada, não pode ser horário à noite, depois do jantar. Né? Preciso cumprir esse horário, tem que ter o horário de almoço, precisa ter aquele intervalozinho que você daria para ir ao banheiro, para fazer um lanche. Então, tudo isso precisa ser respeitado. Excelente, né? Então, que a gente consiga aí, no meio de tantas demandas, né, organizar melhor o nosso tempo, né, e dividir aí as diferentes atividades, principalmente as mulheres, né? Eu vi recentemente uma pesquisa de que em pandemias, em crise, né, a carga emocional aí e o trabalho que recai sobre as mulheres é maior, né? Justamente porque ela, na maioria das vezes, conduz todas as atividades domésticas, né? Se divide aí entre a sua rotina de trabalho também. Então, força aí para todo mundo, né? E que a gente possa conseguir equilibrar aí, seguindo as Sim. orientações que precisa estar nos dando, né? A nossa próxima pergunta, ela tem a ver com, mais uma vez, os processos de ensino-aprendizagem, né? E aí eu queria te perguntar sobre quais são os principais obstáculos cognitivos e psicológicos enfrentados no processo de ensino-aprendizagem com relação a esse uso de novas abordagens didático-metodológicas. A gente destacou um pouquinho inicialmente o tempo de aprendizagem, né, do professor e do estudante. Mas essa pergunta, ela versa também sobre uma curiosidade, né, um questionamento que uma professora nos trouxe no bate-papo aqui no direct do Instagram, sobre como é que eu vou poder avaliar, né, a cognição e a aprendizagem desse estudante em um ambiente virtual, né? Primeiro que nem todos eles estão acessando porque não tem internet ou não tem celular, em alguns casos, moram em áreas afastadas, né, da cidade. São N situações para que o professor administre, né, somando com algumas exigências, quase que não sai, né? De relatórios, né? De progressão desses estudantes, vamos dizer, né? Então, como é que a gente faz para, nesse contexto, a gente conseguir, de fato, perceber o avanço cognitivo desse estudante? É preciso pensar que cada vez mais a gente tem que ter o olhar para a aprendizagem contínua daquele estudante. Né? E isso não tem como a gente não obedecer
principalmente agora, como você colocou esse contexto. Muitos não vão conseguir acessar, outros não têm a tecnologia necessária para, enfim, uma série de coisas. E aí você já conhecia esse aluno, né? Teve praticamente aí, vamos dizer, um mês de aula, você já conhece um pouquinho desse aluno e você sabe como é o perfil dele. Claro que não foi tempo suficiente para você ter, né, traçar aí o perfil de cada um, mas você já sentiu um pouquinho de cada um. E aí é a aprendizagem contínua, é a avaliação contínua, é o dia a dia. O que é que ele está fazendo, se ele está tirando dúvidas, né, aqueles que estão conseguindo ter acesso, se ele está tirando dúvidas, se dentro daquela plataforma específica você consegue de repente ver quem está online, né, quem está buscando você através de outras técnicas em relação aos instrumentos, sei lá, um WhatsApp, ou uma mensagem, um e-mail, professora, como é que eu faço isso? As crianças menores, os pais precisam estar dentro desse processo, não tem como, né? As crianças pequenas precisam da ajuda do adulto para ter esse suporte. Claro que eles cada vez mais são muito mais ativos do que a gente dentro desse processo da tecnologia, mas aquelas crianças muito pequenas, elas vão precisar sim da ajuda dos adultos, né? Algumas escolas optaram por fazer cronogramas de atividades, e aí esses cronogramas é preciso dessa ajuda do adulto, né? Não tem como. E as atividades, elas são curtas e precisam dessa orientação para que a criança consiga, né, organizar a ideia e poder fazer. Então, é avaliação contínua, é saber como foi esse trabalho, o que é que aquele aluno está fazendo, e depois, com certeza, vai ter que ser retomado, né? E isso para aqueles outros que não conseguiram acompanhar. Ótimo. A gente está vendo esse movimento, né, e essas rupturas de concepções, né? E levando em consideração todo esse seu tempo de atuação, né, sua experiência na educação, você acredita que nós estaríamos vivendo um novo paradigma educacional? Com certeza estamos vivendo, né, vamos dizer assim, iniciando esse novo paradigma. Já vínhamos com algumas pesquisas, né, buscando essa inovação, buscando essa nova forma de trazer vamos dizer, uma atualização tecnológica para o processo educacional e a gente vê que isso ainda é muito precário, dependendo de cada contexto. Dependendo também das pessoas que estão envolvidas dentro desse processo. Mas sim, estamos vivendo realmente, iniciando esse novo paradigma, sim. Excelente. Há um esforço das escolas, sistemas e todos que o compõem a utilizar essas ferramentas, né, que nós já falamos de algumas delas, para auxiliar esse processo de aprendizagem do estudante e, de alguma forma, não deixar que ele sinta uma ruptura nesse processo. Mas não se fala nos cuidados psicológicos e ritmo de trabalho, né, que a gente já contemplou também. Então, da mesma forma que as instituições tiveram o cuidado, né, de criar plataformas, criar sites, criar mecanismos, né, para chamar a atenção desse estudante, como é que essas instituições elas poderiam contemplar os aspectos psicológicos dos estudantes e dos professores? Algumas instituições que eu tenho conhecimento, né, até a própria instituição que eu trabalho, a gente vem com um atendimento online às famílias, né? Então, tendo esse cuidado de olhar, a gente tem uma plataforma que se chama uma agenda eletrônica, e essa agenda eletrônica as famílias podem entrar em contato e a gente pode dar um retorno para essas famílias. Outras escolas estão utilizando vídeos, tem um instrumento que se chama Sala Zoom, né, que algumas empresas estão até utilizando para fazer reuniões, e aí a gente tem acesso e disponibilizando esse canal para as professoras, então sempre buscando fazer pequenas reuniões com subgrupos de profissionais, para também dar esse suporte. Então, o professor, ele também é uma pessoa, ele também tem sentimentos, ele também vai ter dores e vai ter angústias, e ele precisa desse olhar muito mais agora,
por conta de todo esse processo, né? Então, o professor, quando ele não está bem emocionalmente, ele não vai conseguir atuar da melhor forma possível. E aí ele vai precisar desse olhar. Se aquele professor ele está bem, né? O que fazer? Algumas escolas estão montando grupos de psicólogos para atender os professores online, que isso é bastante positivo, né? Ou, de repente, aquele coordenador que pode fazer uma videoconferência com um subgrupo de professores para procurar saber como é que eles estão, qual é a sua rotina de trabalho. Então, tudo isso vai ajudar dentro desse processo. Excelente. Então, fica a dica aí para os governantes também, né? Olharem nesse Sim, aspecto, né? Olharem para esse viés de estabelecimento de políticas públicas, né? Que contemplem também essa questão do professor como pessoa, né? Que não venha a ser tratado apenas como um reprodutor de conhecimento, como alguém que está ali só para repassar uma informação, mas ele é alguém que sente, né? Que sofre e que também precisa sim. ser acolhido, né? Da mesma forma que ele acolhe também os estudantes, né? Entendendo as diferentes situações e problemas que são enfrentados por eles, o professor também precisa ser acolhido, né? Então, que os professores, que os estudantes, né, que toda a comunidade escolar, mas que também os que são responsáveis, né, diretos pela criação de políticas que dão esse suporte, né, a nível de governo, que eles possam ter essa sensibilidade também, né, para auxiliar não só nesse processo de crise, né, mas todos os dias, diariamente, esse profissional que diretamente, né, está ali imerso em um universo e absorve várias questões também, né, da sua prática. Sim, Muito sim. bem, Eu Priscila, fiz uma excelente. pesquisa, Suelen, eu não sei se você vai lembrar, Sim. é, foi até a dissertação do meu mestrado, e eu tive acesso, né, ao trabalho do município com as professoras. Então, as professoras têm uma formação mensal, e aí dentro desse processo, de repente, seria aí até uma dica, né, entrando nessa sua sugestão, de repente, dentro desse processo de formação de professores, trazer essa escuta mais aguçada para esse grupo de profissionais, né? Então, já tem um trabalho, mas é um trabalho mais técnico, para passar conhecimento, para passar conteúdo, para botar a mão na massa, o que é que esse professor tem na prática. E dentro desse processo de formação, poderia se dar um espaço, né, para fazer esse trabalho de escuta com um profissional da área, né, um psicólogo que pudesse dar esse suporte. Então, fica aí a dica, né, dentro Exatamente. desse E aí eu desse já contexto que vou você desenhou. lembrar de uma situação que nós vivenciamos esse ano no início, né, na primeira formação da Escola Felisberto, e houve geralmente, exatamente a participação de uma psicóloga, né, para trazer esses aspectos emocionais do processo de ensino-aprendizagem e como tudo isso impacta, né, na atuação do professor e na atuação do estudante. Então, que mais escolas, né, estejam sensíveis a esse tipo de prática, como a gente colocou, as gerências, né, regionais, as secretarias, né, estaduais de educação também, e o governo federal de um modo geral. Como você já bem disse, né, se o professor está bem emocionalmente, o trabalho dele também vai ser muito mais positivo e significativo, né? Excelente. Eu queria, Priscila, você falou um pouquinho da sua dissertação, né, do mestrado, e aí você compartilhou comigo alguns materiais e eu vou deixar disponível, tá, gente? Assim que a nossa live finalizar, eu vou colocar o link aí no feed e lá na bio de uma pasta no Drive, onde você vai encontrar alguns materiais que a nossa psicóloga Priscila disponibilizou, excelente, certo, para leitura e complementação aí do aprofundamento de vocês. E aí eu gostaria que você comentasse um pouco desses materiais para que as pessoas possam ir em busca. Certo. Antes disso, eu preciso dar um beijinho para alguns alunos que estão aí com as mamães, né, Ah, assistindo. ótimo, Tem a excelente. Bia, que a mamãe Ana Paula está assistindo aí nosso diálogo. Tem o Arthur também com a mamãe Ótimo. Viviane. Então, um beijo para vocês. Estou morrendo de saudades. O material que a gente vai Eita, parou. Caí um pouquinho aí com a Priscila, vamos ver. Acho que foi algum probleminha na internet dela, né? Mas daqui a pouco ela retorna, tá, gente? Enquanto isso, vocês vão colocando os seus questionamentos aqui, né?
Eu acredito que está sendo muito construtivo o nosso diálogo nesses aspectos, eles precisam ser levados em consideração. Algumas pessoas, né, estão reforçando aqui essa questão de é importante esse olhar psicológico para o professor também, né? Edicleide está dando parabéns aos professores, né, profissionais que estão aí também na linha de frente, atuando, né, em meio a essa crise, né? Deixa eu aproveitar para mandar aqui abraço para as pessoas que estão comigo também. Ariane, querida, professora também, abraço, né? Edilza também, nossa querida, lá de Bonança, né? Grande abraço. O Adson, Tamires, né? Estudantes da SFEC, um grande abraço para todos os estudantes, todos os profissionais da SFEC que estão aí online conosco, né? Sabem e estão sentindo na pele exatamente os desafios que nós estamos enfrentando em sala de aula virtual, né? E estão também aí na busca para essa transformação, né? Para essa nova interação aí nas redes sociais. Priscila voltou aqui, vamos ver. Deixa eu tentar aqui novamente. Adicionar. O Sérgio está comentando, né? Acredito que agora é momento dos pais ensinar os filhos a ser responsáveis pelo lar, pela organização, né? Também faz parte dessa aprendizagem. Muito bem, Priscila está conosco, né? Voltei. Veja só. Então vamos lá para os materiais, né? A gente vai disponibilizar aí um recorte, é um livrinho, como se fosse um livrinho de bolso, e aí ele vai ser disponibilizado para vocês de um recorte da minha dissertação, o professor como pessoa nesse processo de formação da educação infantil. Então vai ter aí o livro completo para vocês, quem tiver interesse. Eu coloquei também um texto que é um pequeno artigo falando sobre a questão da inovação na educação e alguns livros, né, que falam um pouquinho sobre essa temática, quem quiser aproveitar e aprofundar aí. Então tem esse aqui, que foi um dos marcos, né, da minha dissertação, o professor como pessoa, da professora Jesus, certo? Tem esse outro aqui, que a gente trabalhou bastante aí com o pessoal lá na Rural, que é a perspectiva aí de Paulo Freire, processo de educação, né? Então, diálogo e práticas educativas. Esse aqui, ó, vidas de professores dentro dessa perspectiva, e aí são vários artigos, certo? Falando um pouco dessa dinâmica. E aqui é a educação dialogando para inovar. Alguns comentários, algumas dicas aqui de como trabalhar essa inovação dentro do processo educacional, né? A gente vai deixar, eu vou deixar também nos meus destaques lá, no meu perfil do Instagram, esses livros, para quem tiver interesse em aprofundar, certo? E Você pode até citar, material Priscila, também. Sua rede social aí, para os colegas, né, começarem a seguir e ver Sim. a série de materiais que tem disponibilizados. Certo. Eu tenho o meu perfil profissional, que é psicóloga Priscila Quaresma, e lá eu vou trazendo algumas dicas, vou fazendo alguns comentários e dando algumas orientações e sugestões em relação a leituras também, e a filmes, né? Excelente. Michele tinha colocado aqui um comentário, né? Os desafios são grandes, mas a gente consegue, é verdade, né? A professora Ana Cláudia aprendendo a editar editar vídeos e mexer nas notas do Classroom, né? E que não é fácil, né, Su? Isso, exatamente. Não é fácil. Eu venho precisando também aprender muito. A gente estava antes até de entrar aqui no diálogo, conversando sobre isso, porque a gente sempre vai precisar buscar realmente aprender, né? E ter também essa consciência que a gente não sabe de tudo e que a gente vai precisar buscar aprender. É verdade. Como o Freire já colocava, né? Essa incompletude. Sim. Nós não somos seres finitos, né? Então a busca ela deve ser constante aí nesse processo de ensino-aprendizagem. Eu tinha citado o comentário, quando a sua internet deu uma quedazinha aí, do Sérgio, né? Falando sobre o momento dos pais ensinar aos filhos sobre ser responsáveis pelo lar,
pela organização também, como parte de práticas também de aprendizagem, né? Sim, sim. É importante lembrar que os pais vão estar como orientadores nesse processo, ensinando os filhos, mas eles jamais poderão ocupar o lugar de professor, né? Claro que os Exatamente. pais aí se multiplicam, muitas mães são psicólogas, são professoras, são enfermeiras, são cozinheiras, mas a gente precisa ter o cuidado e dar total crédito aos professores. Eles que vão ter a total técnica para de fato atuar. Nesse momento de quarentena, os pais vão estar como orientadores nesse processo, com as orientações por trás dos educadores, né? Exatamente. É muito importante esse destaque que você faz, né? Porque a gente sabe que o ser professor exige uma gama de informações e preparações, né? Então, não é qualquer pessoa que pode se rotular como professor, é preciso ter as bases, né, didáticas, metodológicas. Hoje eu tive a oportunidade de ler um texto que falava exatamente sobre isso, né? É um texto escrito por um professor universitário. Eu posso até disponibilizar para quem tiver interesse depois também, me cobra no direct que eu mando o link, né, para vocês. E ele falava exatamente isso, né? Apesar de ser professor universitário, apesar de ter toda uma formação, mas ele também sentia dificuldade de lidar com a criança, né, com a educação infantil. Então, se um profissional, né, que já tem essa formação também sente, o pai também, que não tem, que atua em diversas outras áreas, também vai sentir essa dificuldade, né? E aí vem o que você destaca, que é o suporte desses profissionais e das escolas para que essa atividade em casa ela seja orientada por esse adulto, né? Orientada por esse pai ou por esse cuidador, por essa pessoa responsável ali. Nós vemos que os Vou dar. professores... Diga, pode continuar. Só fechando rapidinho que eu falo demais. Certo, certo. Os professores, né, muitas vezes eles são criticados, né, são desqualificados e têm o seu trabalho até questionado em sala de aula, né? Mas hoje, os pais e responsáveis, eu acredito que a família está sentindo mais a responsabilidade que é educar, que é formar uma pessoa. Pode, querida? Sim, Pode sim. falar. Eu estou vendo aqui que tem a gente está tendo aí vamos dizer, o privilégio de ser assistidos em Portugal também. Tem muita gente de Ah, lá. que ótimo, Rodrigo, que excelente. tem Gigi e Mateu, está assistindo. Patrícia e Fábio, que tem o Gabrielzinho, estão assistindo. Um beijo para todos. Excelente, beijão para todo mundo, né? E a gente fica muito feliz que essa rede, né, de diálogos ela esteja transcendendo aí o nosso país, entrando na casa de cada uma das pessoas, né? E que a gente possa cada vez mais agregar profissionais nessa busca, né? Sozinhos a gente não faz nada, né? Então que a gente possa compartilhar esse conhecimento e aprender aí na coletividade. Seguindo ainda aqui tem mais uma pergunta, Priscila. Começa Sim. com uma afirmação, né? Há sempre marcas psicológicas, sociais, ideológicas, políticas, econômicas, dentre tantas outras que são sentidas em períodos pós-crise, né? Em sua Sim. percepção, quais serão as principais marcas, né, deixadas por essa crise nos modelos educacionais? A principal marca aí, e eu acredito que os professores e, sobretudo, todos os educadores vão precisar ter mais sensibilidade com os sentimentos de cada um, né? Estamos tendo aí uma grande mudança em todo o processo social, mas voltado para a escola, cada vez mais a gente vai precisar ter esse olhar para o outro. O que é que ele está sentindo? Como é que aquela criança está aprendendo? Aquele adolescente está aprendendo? De que forma eu posso chegar mais perto dele para que ele aprenda melhor? Se eu estou fazendo desse jeito e não está dando certo, de que outra forma eu poderia dar? Então, é preciso realmente esse olhar, cada vez mais, e principalmente após a crise, né? A escola ela vai precisar realmente tirar essas amarras, vamos dizer, conteudistas e se vincular mais ao emocional, né? Ao equilíbrio emocional, tanto dos profissionais quanto das crianças, dos alunos, dos adolescentes. Excelente. Então, é realmente um momento de reflexão e de práticas de empatia, né?
Assim Sim, com como muitas certeza. vezes o professor, a profissão do professor, ela é vista como algo mecânico, né? O estudante, no universo de demandas, muitas vezes ele passa despercebido que ele também é uma pessoa, né? Então, essa prática da empatia, essa prática da sensibilidade, né? E da humanidade, ela de fato precisa se fortalecer nas relações, né? Uma vez que sem isso não há a criação de laços. E a gente sabe que a prática educativa, ela é repleta de laços, né? Eu comentei isso na Isso. terça-feira e vou comentar novamente que alguns estudantes no WhatsApp estão dizendo que saudade da escola, né? Professora, eu nunca pensei que eu fosse sentir tanta falta da escola, né? Tanta falta de tudo, né? E aí a gente realmente fica surpreso com esse tipo de afirmação, mas ao mesmo tempo corrobora o que a gente já acredita, né? De que a escola ela é um espaço social, né? Um espaço de troca e de afetividade. Então, essas ausências que nós estamos sentindo, né, muito também dessa presença física dos colegas e da Sim, troca dos professores, né, entre outras situações. sim. E A quando gente tem mais uma pergunta. E quando a gente retornar à nossa rotina, é importante pensar que jamais a gente vai ter que iniciar como a gente já tinha parado antes. Então, a gente ter o cuidado de dosar nossas atividades durante essa rotina. O pessoal falou bastante aí, tanto a Ana Paula quanto o Sérgio, em relação à paciência. A gente vai precisar trabalhar muito nessa paciência consigo, com nós mesmos, consigo mesmos e com os outros, né? Dentro desse processo, porque a gente estava num pique de rotina, de fazer muitas coisas, muitas atividades, e quando retornarmos tudo isso, toda a nossa rotina, a gente vai precisar ter um cuidado, cada coisa de uma vez, né? E dosando as nossas atividades para depois a gente conseguir de fato alcançar aquela rotina que estávamos tendo antes. Excelente. E aí volta para aquela questão do equilíbrio, né? Nesses nossos dias de isolamento que você coloca, porque se você se desgasta muito fisicamente, psicologicamente nesse período, quando retomarmos as atividades, você também vai estar, né, mais desgastado. Então é importante Sim. pensar esse aspecto. É a nossa gestora Gilva Márcia, né, amiga gestora da Escola Felisberto de Carvalho, a escola que eu trabalho, colocou um comentário também. Parabéns pela proposta de trabalho e acolhimento psicológico nesse momento atípico em nossa sociedade. Né? Mais um reforço da necessidade que a gente tem, né, de se apoiar e de ouvir também e aprender com profissionais como você, né, e tantos outros, Priscila, que se dispõem, né, a doar aí o seu tempo e a compartilhar informações tão significativas, né? A gente está Isso, quase obrigada chegando também. ao fim. Estamos caminhando aí para o fim, entre aspas, né, do nosso diálogo, porque ele finaliza aqui de modo ao vivo, mas ele se perpetua, né? E aí eu Tinha queria te outra perguntar, pergunta? Sim. oh, tem outra pergunta aqui, né? Nós sabemos que existem diferentes tipos de inteligência, né? A gente falou um pouquinho de competências, de cognição, né? Mas nós sabemos que as diferentes inteligências, elas precisam ser contempladas no planejamento docente e na escolha das estratégias didáticas. Então, eu queria Sim. ouvir um pouquinho de você, sugestões, né, de quais seriam os tipos de atividade, o tipo de material a ser disponibilizado, o tipo de estratégia que esse profissional ele pode estar traçando aí nos ambientes virtuais, né, para continuar valorizando as diferentes inteligências. Uma vez que a gente sabe que eu tenho um estudante que super se dá bem na produção textual, né? Mas o outro super se dá bem num teatro, né? Numa intervenção mais artística. Então, como é, né, que nesse universo de virtualidade eu posso valorizar essas diferentes inteligências? Isso. Uma das estratégias é sempre estar usando imagens, porque tem o processo aí de aprendizagem para muitas pessoas fica mais fácil, ele é mais fácil quando existem vamos dizer, imagens que podem trazer a explicação de algum conteúdo, os próprios esqueminhas, os esquemas em relação aos conteúdos mais complexos, eles dão essa organização, né, de pensamento dentro desse processo, né? Sempre está dando a fala para o aluno, para que ele também tenha uma organização de pensamento, um pensamento crítico em relação
aquele conteúdo. Então, qual é a opinião dele em relação a isso que está sendo falado? O que é que ele conhece disso? Qual é a aprendizagem significativa dele a partir do que eu estou dando como conteúdo? Então, são estratégias que podem ajudar. Os vídeos também ajudam bastante, né? Os alunos buscam muito, principalmente os adolescentes, as plataformas de professores que têm aí os canais no YouTube. Então, esses vídeos, eles podem também ajudar. Dicas de filmes, dicas até de séries que podem dar esse suporte, né, para esses adolescentes e para esses jovens alunos. Então, ressignificar, é pensar o que é que eu posso fazer para aquele meu aluno aprender melhor. Fazer um desenho, vamos construir um desenho, vamos construir uma colagem, né, a partir daquele conteúdo. Vamos trabalhar a história da arte, por exemplo. Quais são as imagens que a gente pode trazer? Vamos fazer uma grande colagem aí. Então, tudo isso é possível virtualmente. Excelente. E aí você toca numa questão que, quando tudo isso começou, eu fui movida, né, inquietada a respeito. Em educação, a gente tem alguns modismos, né? E, por muitas vezes, se universaliza ou se acredita, né, que a universalização de um instrumento ou de uma estratégia didática, ela vai ser a salvação para aquele contexto, aquele problema enfrentado. E quando foi sugerido, né, a utilização dessas plataformas, a utilização do Classroom, eu sentia a necessidade, né, juntamente com os colegas, e aí a gente aproveita esse espaço para isso, de promover essa reflexão, né? A importância da criticidade quando você vai utilizar essas ferramentas, né? Não é porque eu estou em um ambiente virtual que eu vou esquecer os aspectos, né, individuais e as subjetividades desses estudantes, né? Eu sei que é muito difícil para nós, enquanto professores, né, se a gente pensar num ambiente virtual, você acompanhar as diferentes aprendizagens numa sala com 40 estudantes, né, 45, e todas as condições de trabalho que a gente já conhece. E como é que a gente faz essa transposição para avaliar no ambiente virtual, né? Então, essas suas colocações, elas foram muito pertinentes, né, e me ajudaram também, enquanto profissional, para poder enxergar novos caminhos, né? Eu espero que os colegas também, né, se sintam assim, oportunizados a pensar nessas novas situações e não trazer para esse ambiente virtual ferramentas que, na verdade, afastem esse estudante do processo ou que não tenham um sentido, um significado, né? Infelizmente, a gente tem visto em algumas situações, até muitas vezes a contragosto, né? O profissional ele acaba encaminhando um tipo de atividade que não é só para constar. Esquece que estamos imersos em um processo de ensino-aprendizagem. Então, tudo que você está orientando o estudante é porque você tem um objetivo, né? Ele está ali dialogando com o seu planejamento. Então, que a gente possa ter essa sensibilidade, como você coloca, né, para abrir mão desse leque aí de estratégias e fazer com que o estudante ele se sinta acolhido também na sua singularidade, né? Exatamente, é dar Priscila, a gente voz já a vai. esses alunos. Oi? É a dar Oi? voz a esses alunos, né? Exatamente, né? Exatamente, exatamente. A gente está quase encerrando, a gente teve aquela queda, né? Iniciou um Sim, pouquinho, já sim. são quase 8 horas. Mas eu queria fechar aí te perguntando, né, nesse universo de discussões que nós tivemos, qual seria, né, em uma frase, em uma citação inspiradora, não sei, sua, alguma referência sua, né, que você queira deixar aí para a gente, nesse momento, continuar se inspirando, né, e continuar nessa busca, né, se apoiando para vencer da melhor forma esse desafio aí que está posto. Eu estava buscando alguns textos do Braulio Bessa, né, desses dias, e ele fala muito dessa reconexão consigo mesmo. Então, eu acredito que vamos precisar fazer bastante esse exercício. No dia a dia, a gente não consegue fazer isso. No dia a dia da rotina, corrida, a gente não consegue fazer essa
reconexão consigo mesmo, né? Então, acho que isso vai ser muito importante dentro desse processo, a gente tentar nos entender. O que é que eu estou sentindo, o que é que eu estou pensando, por que eu estou agindo dessa forma, né? O que é que o outro está precisando de mim, essa questão da empatia, do se doar para o outro. Então, estamos aí num processo de grande evolução humana, né, dentro dessa perspectiva atual. Aproveito também para agradecer a todos presentes, as mamães aí que estão me acompanhando nesse meu novo perfil. Muito obrigada pelas contribuições, né? Minha mamãe é de Cleide, que aí não saiu, né, online, ficou o tempo todo. Muito obrigada. Agradeço a todos, aos alunos da professora Suelen também. Foi bastante importante e eu acho que foi uma grande troca, né? É verdade, querida. Eu só tenho a lhe agradecer, né, pelo seu tempo, né, como eu tinha colocado, a sua doação de estar aqui conosco, né, compartilhando